Amigos, o livro é Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Estamos numa sequência de estudo dos capítulos Américo Sucena e Orson Peter Carrara. Hoje nós estamos no episódio número 13, correspondente ao capítulo também número 13, no gabinete do ministro. Na sequência dos nossos estudos, que vimos realizando semanalmente e que estão sendo apresentados às terças-feiras, às 21h45. Nós vimos nos episódios anteriores, nos comentários e estudos dos capítulos que já estudamos, a permanência do espírito André Luiz até após ser socorrido por Clarencio, e a sua gradativa adaptação à colônia espiritual Nosso Lar. Depois de algumas semanas, e ele verificando em si mesmo as melhoras crescentes, ele sentiu uma necessidade de movimentação, de trabalho, de algo fazer de útil. Porque, afinal de contas, depois de todos esses anos de lutas, avivou-se novamente o sentimento, o interesse pelos afazeres, como normalmente acontece conosco no planeta. Por mais que descansemos no final de semana, por mais que tenhamos folgas, a própria mentalidade, a própria natureza intrínseca do ser vai pedindo, vai solicitando que nos exercitemos, que façamos alguma coisa que seja útil. E ele tinha consciência também que havia perdido oportunidades na Terra. E muitas vezes as suas ações, decisões, as suas escolhas assinalavam equívocos no caminho. E ele se recordava também dos 15 anos trabalhados na clínica como médico, mas sentia um certo vazio no coração. Américo Sucena, esta expressão, um certo vazio no coração, vai trazer aí algum raciocínio muito interessante para a nossa reflexão. Difícil, né? Porque como a lei de Deus está escrita na consciência, né? Tem hora que a consciência aperta, né? Que está lá a lei dizendo que ele não fez como deveria ter feito, né? Há várias referências sobre lei do trabalho no Livro dos Espíritos, você lembra disso, né, Orson? Que alertam-nos quanto a isso. Inclusive, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque quando não fazemos o bem, o mal que decorre de não termos feito o bem também é mal. Então, esse é um alerta. É claro que o André, quando encarnado na Terra, ele não tinha notícias do Espiritismo ainda, conquanto o Espiritismo estivesse já no planeta. Mas aqui ele está sentindo esse tal do vazio no coração, que é o termo que ele usou para escrever o livro. Mas fica lá a consciência toda hora martelando. E aí, o que você fez? Porque não vão nos perguntar, como não perguntaram ao André na vida espiritual, qual é o diploma que ele tem, se ele fez MBA, se ele fez pós-graduação. Isso não tem o menor interesse para o Espírito Eterno. É claro que tem interesse para a pessoa se desenvolver, mas na vida espiritual eles não vão perguntar isso, porque qualquer pessoa que faz o bem, não importa o título, não importa a graduação profissional, qualquer pessoa que faça o bem é recebida em nosso lar com créditos. Américo, ele se sentia, como ele usou a expressão aqui do texto, de mãos atadas, impossibilidade de atacar o trabalho, porque ele estava ali cercado de enfermos, mas não era como antes, quando ele atendia como médico, havia algo de diferente ali.
Ele ouvia gemidos, ouvia dificuldade de todo tipo, mas ele não, apesar da possibilidade dele colaborar com os enfermeiros do socorro urgente ali, ele não seria lícito, ele se sentiria como alguém que estava passando por cima das funções, porque pareceu para ele, e esta é uma realidade, que o atendimento daqueles abnegados enfermeiros, daquelas pessoas que atendiam os necessitados, era muito diferente do atendimento, da experiência dele como médico, quando encarnado. Era um ambiente que ele não conseguia ainda entender e até assimilar. Havia algo que lhe faltava interiormente. Quando ele estava aqui na Terra, você lembrou bem, ele tratava o corpo de carne e osso, denso. Agora, na vida espiritual, é outro tratamento, porque é preciso cuidar daquilo que a pessoa pensa, do que a pessoa registra no pensamento. Por exemplo, se ela leva da Terra uma culpa muito grande, é preciso tratar isso. E isso não é tratável com compressa, com medicação via oral, intravenosa. Isso tem que tratar a mente. Então, é conversa, basicamente é conversa, alertando dos perigos da pessoa fixada na raiva, no medo, na tristeza, na culpa. Então, isso é complicado. E ele percebeu, tanto que ele vai dizer, numa frase abaixo, qualquer enfermeiro, ele nem se referiu aos médicos, mas qualquer enfermeiro lá em nosso lar sabia mais de medicina do que ele. E isso, Américo, se enquadra numa outra frase que está aqui, que ele diz que a medicina lá, no novo ambiente que ele estava, naquele ambiente diferente para ele, que ali não levava em conta os títulos conquistados, como você se referiu, que qualquer enfermeiro agia diferente dele como médico, porque a medicina começava no coração, quer dizer, é aquilo que você disse anteriormente, a necessidade de acalmar os ânimos, a necessidade de trazer confiança ao paciente, coisa que alguns médicos não fazem, ignoram a aflição do paciente. Alguns médicos, isso não é regra, né? Muitos médicos são verdadeiros psicólogos também, são verdadeiros pais. Mas existem os médicos indiferentes à aflição do paciente. Cuidam apenas da questão física, da ferida, da dor, e esquecem a aflição, a angústia que está dentro do coração. E aí foi que o nosso Lísias, diante desse questionamento que ele faz a si mesmo, da necessidade de fazer algo de útil, vendo o esforço daqueles colegas que ali trabalhavam naquela região onde ele estava, o Lísias sugeriu, por que você não vai aconselhar-se, buscar o socorro do Clarencio? Isso foi que nem uma luz na cabeça dele, acendeu ali. Nossa, como é que eu não pensava nisso antes? Ficou todo animado. Vou procurar Clarencio. Américo, é a partir de aí que a história muda de figura, não é? Ah, se ele soubesse. Mas deixa ele ficar animado, pelo menos ele vai lá falar com o Clarencio, né? Nem nós aqui que estamos fazendo o estudo do livro, nem nós temos o direito de matar a esperança do André Luiz e de jogar água fria no seu ânimo, né? Não que o Clarencio seja uma experiência ruim, mas é que ele não esperava o que ele ia ouvir do ministro. Américo, conta aí o que aconteceu quando ele chegou na sala de espera. Então, os ministros em nosso lar, eu imagino, eles têm um tempo dedicado a ouvir, sobretudo tutelados, né? Porque nós vimos em capítulos anteriores que André Luiz passou a ser um tutelado de Clarencio. Acho que é bom explicar isso, né? Por que tutelado? Porque a mãe do André Luiz, que conhece Clarencio, a mãe do André Luiz vive numa esfera superior ao nosso lar. Ela intercedeu junto a Clarencio para que Clarencio observasse o próprio filho. Então, esse mecanismo da intercessão funciona em nosso lar, mas a mãe de André Luiz deve ter muitos méritos. Primeiro, porque mora numa esfera acima da que Clarencio vive. Então, quando Clarencio recolhe André das regiões inferiores, ele passa a ser o tutor, aquele que vai dar as primeiras notícias, o primeiro atendimento.
E isso é muito importante. Na vida espiritual, isso funciona, não? Então, se alguém perguntar, você é tutelado de quem? Eu sou tutelado do Clarencio, ou da ministra venerante. Então, por isso que é bom ter amigos na vida espiritual, porque a gente pode precisar deles, porque nós vamos precisar de tutela. Vamos precisar de tutela. Aliás, Américo, esse capítulo aqui, no próximo capítulo, que é o 14, que veremos na próxima semana, o final dele me levou às lágrimas, porque eu li também o 14, né? Me levou às lágrimas ao pensar nesse investimento consciente ou inconsciente que a gente precisa fazer nos corações alheios, gerando gratidão nos corações alheios, ou amor do coração alheio, que poderão ser intercessores a nosso favor. E o André Luiz tem a intercessão da mãe, né? É bom a gente cultivar amigos aqui na Terra, ajudá-los, porque se eles forem primeiro, quem sabe eles podem nos tutelar, né? Aliás, Américo, você dizendo isso, você abre aí uma perspectiva muito grande, porque o fazer o bem, o conquistar amigos, é do nosso próprio interesse, né? E não deixa de ser um trabalho também. É o trabalho do espírito esse. O trabalho de nos tratarmos bem uns aos outros, de nos atendermos às necessidades uns dos outros. Minha Muito avó bem. tinha uma frase curiosa que dizia assim: quem tem amigos não morre de fome. Pois é. É uma frase que ela trouxe lá de Portugal e repetia isso para nós, para minha irmã e para mim, quando éramos crianças. Ela sempre dizia isso: faça amigos, você pode precisar deles, né? Ou eles Américo, precisarem de você, né? ou o contrário, né? É, Américo, você me fez pensar uma coisa quando você se referiu, aí não tinha pensado nisso. Você se referiu que a mãe de André Luiz está numa esfera superior, quer dizer, superior ao nosso lar, naturalmente habitando uma situação muito mais confortável do que nosso lar. E aí ela solicita a intercessão de Clarencio. Para Clarencio, um pedido vindo de uma esfera superior tem um grande significado, hein? perfeito, você captou bem, exatamente, porque está atendendo um espírito que está acima da categoria dele, Clarencio, Isso. né? Então, ele vai atender, porque ela não está fazendo um pedido extemporâneo, tanto que ela não pediu para tirá-lo logo das regiões umbralinas. Ela falou, quando você achar que pode, você tira, né? E quando ele apresentar melhoras, né, que foi quando ele fez a prece, foi as lágrimas durante a prece, aí ele criou condições de sintonia. Então, ela, nesse mecanismo, ela não interferiu, ela só pediu a ajuda de Clarencio, porque ela sabia que em algum instante o filho ia despertar, deve ter alguém responsável por isso aqui. E aí orou pela primeira vez. Muito bem. Bom, Américo, André se surpreendeu porque ele achou que ia ser um atendimento exclusivo. Chegou lá, tinha outras pessoas aguardando e percebeu logo que Clarencio atendia em dupla. Ele não esperava a situação. Para ele foi uma novidade isso aí, né? E a pessoa que foi junto com ele foi uma senhora, acompanhado de uma senhora idosa. Entraram os dois no gabinete. E a mulher começou, como você já disse, já se referiu aí, a pedir em favor dos próprios filhos. E ela chorou bastante, dizendo que queria ajudar os filhos e que precisava da intercessão de Clarencio para ajudar os filhos. E André ali, só ouvindo a conversa. E a pergunta que o Clarencio fez, né, Américo? Quantos bônus horas a senhora tem? É interessante falar sobre o bônus horas, é uma espécie de recompensa pelas horas trabalhadas. É isso mesmo, Américo? O livro fala sobre isso, é uma forma de pagamento. E uma coisa curiosa, vai haver um capítulo que fala bem melhor disso, né? Mas a gente pode antecipar um pouco. Cada hora de serviço na vida espiritual tem um valor, e esse valor é conhecido como unidade monetária, um bônus hora, para uma hora. Então, quem trabalhar uma hora ganha um bônus hora, quem trabalhar duas ganha 2 bônus hora, e assim por diante, né?
Então, essa é uma unidade para garantir que as pessoas tenham recursos para comprar coisas. A gente vai ver que lá em Nosso Lar é possível fazer isso. Por exemplo, há cursos que são pagos. Alguns devem ser gratuitos, mas outros, o pagamento não é que a pessoa precise desembolsar dinheiro, ela precisa ter créditos de serviço, isso é que é importante. Não é uma moeda corrente, como a gente compra coisas aqui. É que se não tiver uma certa quantia de bônus, significa que a pessoa não fez nada ou fez pouco. Então, ela não tem autorização para participar de alguns eventos, de alguns cursos, e até mesmo incursões a esferas superiores, se quiser conhecer, ou até planetas superiores. Isso também é possível. A gente percebe logo nesse raciocínio que a aquisição de uma grande quantidade de bônus horas vai exigir, portanto, uma grande quantidade de horas trabalhadas. E esse trabalho, como temos estudado aqui, é o trabalho de servir aos irmãos em dificuldades, daí os vários departamentos e instalações de Nosso Lar. E essa senhora está preocupada com os filhos, e ela quer, inclusive, estar junto deles, a interferência, quer voltar para estar junto deles, porque estão lá passando os seus perrengues. E o nosso Clarencio vai explicar a ela que o pai criou um serviço de cooperação. E quem não coopera, como é que vai desejar cooperar? Até por uma questão lógica, a pessoa não tem experiência de cooperação, não se dedicou ao serviço de auxílio. Como é que vai ter experiência cabedal, vai ter conteúdo para prestar auxílio a outros que precisam aprender também? A gente ouve muito em reuniões mediúnicas, Orson, as mães que querem ficar perto dos filhos porque perceberam que aconteceu alguma coisa, passaram para o outro lado da vida e pedem encarecidamente para fazer isso. Mas a pessoa não tem noção, ela não vai ter o acesso direto, os filhos não vão poder enxergá-la quase sempre. É preciso aprender como fazer isso. Não há outra forma de aprender fazendo, ajudando outras criaturas. Porque enquanto a gente está ajudando os nossos, se eles se dão mal com a nossa ajuda, nós vamos ficar desesperados. Então, é preciso treinar a ajuda, fazendo coisas para os outros. Primeiro, aqueles que precisam pouco, depois, aqueles que têm mais exigências, maiores necessidades, que é para treinar mesmo. Você usou o termo correto. Sem treinamento, como é que ela vai ajudar? Não tem como. O mais interessante é que o texto destaca aqui que, para ajudar os outros, nós temos que ir nos revestindo gradativamente do espírito de humildade, porque você vai se aproximar de uma carência, de uma necessidade alheia. Para ajudar, você tem que chegar até o estado que a pessoa está para entender a problemática e oferecer ajuda. Então, é preciso humildade. Você não adianta chegar lá dando ordem. Não adianta. As coisas mudam um pouco na vida espiritual, né? A gente já consegue perceber isso. E nós estamos falando de uma região umbralina, mas as coisas mudam, porque os que dirigem a colônia, eles até poderiam estar vivendo em esferas acima, mas eles aceitam trabalhar nas esferas abaixo exatamente para ajudar aqueles que estão mais necessitados. Essa é uma tarefa. Eu acredito que o próprio governador do Nosso Lar, se quisesse, ele poderia estar numa esfera superior. A ministra veneranda, que é citada no livro, ela ganhou uma premiação por 1 milhão de horas de serviço, e chegamos até a falar em programa anterior a respeito disso, mas eu não tinha ideia de que ela não recebeu bônus, ela abriu mão dos bônus. A Mara, relendo o livro, Mara, minha esposa, Mara Sucena, relendo o livro, ela me falou, Américo, ela não quis receber nenhum bônus. Ela trabalhou 1 milhão de horas sem receber nada. Esse espírito podia estar muito acima da esfera de Nosso Lar, mas está lá provavelmente preocupado com um ser querido que ficou para trás, na crosta ou nas esferas intermediárias. Então, ela, por amor, isso é por amor, ela quer ajudar. Américo, essa renúncia que a Mara descobriu, né, no texto, relendo,
ela renunciou aos bônus horas. Quer dizer, 1 milhão de horas é muita coisa. 1 milhão de É horas muito é muita dinheiro. coisa. Poderia ser milionário em nosso lar. Mas, embora ela tenha renunciado, isso só acresce a ela mais evolução. Ah, sim, sem dúvida. Tanto que fizeram uma verdadeira festa para ela. Aliás, isso vai ser dito à frente no livro, uma festa. Ela ficou toda constrangida, porque ela não quer isso. Mas é que os responsáveis até fazem isso para servir de exemplo para os outros. Isso. Ó, tá vendo? 1 milhão de horas sem receber nada. Você está recebendo, está querendo o quê? Você só tem 340 horas de serviço aí. Pois é, o Clarencio está trocando essas ideias com essa senhora aflita com o sofrimento dos filhos e pergunta quantas horas, quantos bônus ela tem, quanto bônus hora. E ela responde na sua simplicidade, 340 horas. É muito pouco, América. É muito pouco. E aí o Clarencio fala, é de se lamentar isso, né? Pois está aqui há mais de 6 anos e só ofereceu à colônia 340 horas de trabalho, 6 anos. Dá para fazer uma conta aí, né? Vou fazer uma continha 6 aí. anos 6 anos vezes 365 dias por ano dá 2.190 dias. E 340 horas dividido por 24 horas por dia, para saber quantos dias ela trabalhou, dá 14. Em 2.190, ela trabalhou 14. 14 dias em 2.190. Uma quinzena, não deu nem uma quinzena de um mês em 6 anos. Ou férias cumpridas essa, né? Nossa. Você fez até uma conta aí, Américo, 0,6%. 0,6%. Não é nem 1%. Não é nem 1%. Do tempo que ela estava lá, 6 anos. Nossa, muito. E estava lá 6 anos disponível para o trabalho, porque o André ainda não estava em condições de trabalhar. Então, ele ficou um período lá sem condições de trabalho. Então, eu imagino que esses 6 anos seja o período em que ela ficou apta, adaptada à esfera nosso lar, e, portanto, poderia realizar algum trabalho. E trabalhou 14 dias. Américo, e apesar dessas explicações todas do Clarencio, e o André destaca que ele não perde a serenidade, né? Ele não perde a firmeza e nem a serenidade, são 2 atributos aí. Ele não fica impaciente porque ela continua reclamando, nada disso, ele fica firme e sereno. E aí começa a dizer para ela que nesses 6 anos ele ofereceu para ela várias oportunidades de serviço em diferentes ministérios e atuações. Ele relaciona isso no capítulo, vai dizer para ela que ele colocou-a entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. E ela foi pior, né? E aquilo lá, pessoas imundas, palavrões, indecências, misérias, depois de referir-se às questões do serviço que ela considerou intolerável na turma da vigilância, uma luta contra entidades malfazejas. Aquilo lá não dá para aguentar. Quer dizer, a cada argumentação que ele dava, ela aumentava uma reclamação. O Américo, aqui me chama a atenção o seguinte, veja que interessante pensar nisso, dentro do nosso lar, entidades malfazejas, pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria, quer dizer, as carências humanas presentes ainda na colônia espiritual do nosso lar. Porque é um plano onde essas criaturas conseguem chegar, quando muito, né? Então, elas apresentam as paixões humanas, né? Mas, para entrar em nosso lar, eles têm que ter uma característica que, mais à frente no livro, a gente vai entender que ela é básica. A pessoa, mesmo que tenha errado muito, cometido coisas que não são confessáveis, elas querem melhorar, porque esse é o principal critério de admissão na cidade, reconhecer os próprios erros e quer melhorar, fazendo trabalhos. Mas, particularmente, essa senhora, ela não está muito interessada. Eu acredito que, talvez, ela tenha ficado muito distante aqui na Terra de necessitados, porque nós que trabalhamos em centro espírita, nós sabemos que essa é uma atividade, qualquer centro espírita tem, né? Uma assistência social,
desde que seja meia dúzia de famílias, ou 100, ou 200 famílias, não importa. O fato é que todos nós já fazemos um exercício, mas acho que ela não fez, porque ela não quis contato com essas pessoas com dificuldades. E isso é ponto para quem quer conseguir alguma coisa na vida espiritual. O fato delas estarem, essas entidades perturbadas, como também a referência aqui, entidades que precisam de enfermagem, etc., estão lá com as suas carências, com as suas paixões, mas foram entidades recolhidas por nosso lar. Ali estão amparadas pelos espíritos, né, que cuidam disso, almas que foram socorridas, deram, como você disse, deram condições, manifestaram desejo de melhora, mas guardam dentro de si os vícios da reclamação, os vícios do palavreado vulgar e da agressividade, muitas vezes. E ela vai relacionando ele vai relacionando todas as providências para tentar ajudar. E ela não permaneceu, ela preferiu repousar, ela quis distância do trabalho. E aí ele vai dizer, né, que sem a cooperação é impossível atender com eficiência. E praticamente conclui: antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos protetores e servos dispostos a servir. São muito graves essas observações, Américo. De fato, ela estava numa situação difícil ali, porque certamente aquilo constrangeu um pouco o André Luiz, que estava ali do lado ouvindo essa história, porque para ele ali ficou claro que, afinal de contas, quem não trabalha não merece ter atendidas as suas necessidades. Então, veja só o desespero de uma mãe que deixou seus filhos na terra e quer cooperar com eles, mas só os filhos, os outros não. A gente acha que é pai e mãe daqueles filhos só. E, na realidade, perante o Criador, somos todos irmãos. Então, se a gente não aprende a cuidar do outro, qualquer que seja, a gente não vai ter condições de ajudar os queridos do coração que ficaram na Terra por causa desse mecanismo. O Clarence está dizendo aqui, isso é regra na vida espiritual. Quem não coopera não tem direito a cooperar, porque não sabe. E não tem a cooperação dos outros, porque como não estabeleceu ligações de simpatia, de empatia, a pessoa não tem amigos, não faz amigos, ela está distante disso. Por quê? Porque ela está focada só nos filhos dela. Esse é um alerta fantástico, né, Orson? Porque todos nós vamos para lá, e todos nós vamos deixar os nossos queridos aqui por algum tempo. E nós vamos querer cooperar com eles. Ora, então, se a gente não faz aqui já alguma coisa para outros, chega lá, nós vamos ter dificuldade. Você fez uma observação fundamental aí. A importância de fazer amigos, de cultivar esses relacionamentos de afetividade que geram gratidão e geram interesse mútuo de um ajudar o outro. Isso é muito importante, né? Você é um especialista nisso, hein? Você é um especialista nisso. O relacionamento humano é uma coisa fantástica, né? Eu adoro gente e, apesar de todas as minhas carências próprias, psicológicas, eu valorizo muito os amigos, penso que os amigos são um tesouro valiosíssimo para todos nós. E o melhor o que é mais gostoso é que não é por interesse, é espontâneo, isso que é bom, né? Não é interesse, mas é espontâneo. Então, nós temos muitos amigos aqui, América, que estão nos assistindo, que mantêm laços de afeto com nós dois e nós com eles. Quer dizer, isso é um tesouro que não se perde. Uma vez no plano espiritual, todos nós, onde que está o Américo? Onde que está o Orson? Vamos ajudá-los, vamos lá ver o que a gente pode fazer. Mas tem um episódio que aconteceu aqui em São Paulo, quando você esteve aqui conosco, ainda morando na outra casa, e nós fomos a uma Bienal do Livro. Então, fomos Mara, eu e você. Logo no primeiro corredor da Bienal, alguém te reconheceu de alguma cidade onde você foi fazer palestras e tal. Começou aquele papo lá e tal. Demorou lá uns 15 minutos e tal. Depois continuamos a percorrer aquela rua das várias editoras, das exposições de livros e tal. Dali, mais alguém te reconheceu. Nossa, quanto tempo e tal. Foi mais um papinho de 15 minutos e tal.
chegou uma hora que você encontrava no corredor todo mundo, né? Então, nós combinamos com você o seguinte: Orson, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma volta, eu e a Mara, nós quase não conhecemos ninguém aqui. Daqui umas 2 horas a gente para almoçar em tal lugar. Você lembra disso? Lembro disso, lembro. São coisas que ficam inesquecíveis, né, Américo? É inesquecível mesmo. É uma coisa bonita. Eu me sinto bem, né? Porque, felizmente, né? Claro. É claro que tem pessoas que não simpatizam conosco, tem pessoas que não gostam. É natural, é um processo natural isso. Mas, felizmente, os amigos são um grande tesouro na vida da gente. Eu me sinto muito feliz com esse relacionamento de amizade com muita gente, né? O que nos faz, o que se torna para nós uma fonte de alimentação emocional, psicológica, espiritual, né? Porque nos abastecemos dessas vibrações carinhosas e verdadeiras, né, Américo? Sem nenhum outro interesse, amizade pura, de retorno aos amigos que chegam ao nosso coração. Aliás, eu aproveito o momento aqui para agradecer esses amigos em toda parte, porque isso nos faz imenso bem, e eu me torno devedor desses amigos diante dos afetos que recebemos com tanta naturalidade. E o conforto nosso é que nem Jesus teve unanimidade, né? Então, tem gente que não gosta da gente, vai fazer o quê, né? É normal, né? Normal, natural. Eu costumo dizer, Américo, isso até para brincar um pouco, né? Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a gostar da gente. Claro que não. Mas quem não gosta da gente não sabe o que está perdendo, né? Ó, uma coisa é certa, quando a gente está junto, a gente dá muita risada, né? E isso é muito bom. Eu conto para os amigos que depois da gravação a gente cai na gargalhada aqui. E a Neuza perguntou, mas por que vocês riem depois? Eu falei, é que passou o sufoco da gravação. Porque não é fácil a tensão da gravação, porque você tem que estar atento ao que vai falar, a sequência do capítulo, a segurança que precisa ter, doutrinariamente, precisa tomar cuidado com o que vai falar. Então, quando acaba a gravação, vem aquela adrenalina toda e a gente ri mesmo. É muito bom. Mas isso que eu falei, Américo, brincando, descontraindo, de que quem não gosta da gente, não sabe o que está perdendo, isso vale para todas as pessoas. Né? Não estou me referindo a mim, estou me referindo a qualquer pessoa, porque toda pessoa, como você disse no início da gravação aqui, toda pessoa tem seus valores próprios, todas as pessoas têm valor, têm cargas emocionais importantes. Né? Mesmo essa senhora que está chorosa aqui, com 340 horas apenas, ela tem o seu valor de trabalho. Foram 14 dias em 6 anos, mas foram 14 dias. Nessa altura da conversa, o André Luiz está bem acabrunhado ali, acabrunhado. Né? Ele está meio chateado, né? Porque o Clarencio terminou, quase terminando a entrevista com a senhora, dizendo assim: o que fará a senhora na Terra se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Américo, essa é uma chicotada e tanto, hein? A gente aprender a suportar as coisas, né? Como é que a gente vai querer se a gente precisa aprender a suportar? Quando eu li isso aqui, eu pensei nas mínimas situações que às vezes a gente não suporta. Você chamou atenção para esse detalhe, que é o Clarencio não se alterar emocionalmente. Então, ele fala pacificamente, ele não agride, mas ele é firme. A senhora não pode fazer um trabalho que a senhora não tem experiência. É simples assim, né? E ainda diz mais: e volte aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. É a única coisa que ele pode fazer. Mas não brigou com ela, deu a ela tempo necessário para ela fazer reflexões. É claro que em algum instante ela vai despertar, porque os filhos estão na terra, ela não faz nada, ela já sabe qual é o critério, ela vai fazer alguma coisa, vai ter que suportar, porque é do ser humano encarnado na Terra uma série de coisas que não são adequadas e que nós precisamos vencer. Ela tem esses problemas, nós temos os nossos e vai por aí afora. Nós temos que aprender.
Você até citou essa frase que está aqui, Américo, mas como nós estamos concluindo o capítulo, né, vale a pena dizer, os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Você já citou a frase, mas para concluir o estudo deste episódio, reforçar isso aqui. E nessa altura, Américo, a mãe aflita, aquietou-se, né, ainda chorando, e o ministro, então, voltou os olhos para André Luiz, que estava lá se encolhendo na cadeira. Aproxime-se, meu amigo. E André, hesitante, aproximou-se, levantou-se para conversar. O próximo capítulo a gente vai ver essa conversa aí. Mas eu brinco em palestra, porque na palestra a gente faz o nosso lar em 1 hora. É bem rapidinho, a gente quase não fala nada na palestra, usando as imagens do Projeto Imagem. E essa imagem que nós vimos, do Clarencio conversando com a senhora e com o André Luiz, a gente fez, mas a gente não conta que a conversa continuou no seguinte capítulo. A gente conta ali um resumo das duas conversas. Da conversa, né? Então, diz que ele teria, eu brinco, dizendo que o Clarencio então perguntou, e o senhor, o que o senhor quer? E ele olhou com aquela cara de espanto, nada. A mulher tinha 340 horas de bônus. Ele não tinha um bônus, não tinha nada. Ele não tinha feito nada ainda, né? Nada, não trabalhou nada, não tem bônus nenhum. Então, ele fez a conta. O que eu estou fazendo aqui? No próximo episódio, na próxima terça-feira, nós vamos acompanhar a conversa de André Luiz com Clarencio. Para aqueles que já leram o capítulo, sabem do conteúdo, né? Para os que não leram, poderão ler ou aguardar a próxima semana para acompanhar aqui o diálogo da solicitação de André, como vocês lembram? Vocês se lembram, no começo aqui, ele estava querendo ser útil, estava querendo ocupar as suas horas. Ele que fora médico na Terra, perceber um ambiente diferente. Foi atendido em dupla com Clarencio por sugestão de Lísias. Depois de ouvir tudo aquilo que a mulher, que tinha apenas 340 horas, bônus horas em 6 anos, chegou a vez dele de falar. E será que André Luiz vai ouvir de Clarencio? Assunto para o próximo capítulo, próximo episódio. Esperamos você. Nosso abraço, até a próxima.